Muito boa tarde a todos e vamos dar então início ao nosso trabalho desta hora. Nós temos vindo a fazer o estudo dos capítulos do Evangelho e hoje o que vamos estudar é o capítulo 13, que tem como título que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Estas palavras são fáceis de entender. E começamos pela leitura deste primeiro do capítulo do número 1 do capítulo 13 do Evangelho, que nos diz o seguinte: fazer o bem sem ostentação. Guardai-vos de fazer as boas obras diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra forma, não recebereis a recompensa do vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, derdes esmola, não façais tocar a trombeta diante de vós, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas para serem louvados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Mas, quando derdes esmola, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, para que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos dê a recompensa. Em Mateus, capítulo 6, versículos de 1 a 4. Então, logo nesta primeira passagem de Mateus, eles nos dizem que Deus, que o Pai, vê aquilo que nós fazemos. E é aos olhos do Pai que nos interessa mostrar ou que nos faz dar a recompensa melhor. Nós não devemos dar com o intuito de mostrar, até porque nessa hora podemos estar a humilhar aqueles que mais precisam. As pessoas que mais precisam não têm que ser humilhadas, não têm que ser rebaixadas porque precisam, porque foi a condição que aqui vieram à Terra. Ainda no Evangelho temos: eis porque Jesus disse, aqueles que fazem o bem com ostentação já receberam a sua recompensa. Efetivamente, aquele que busca a sua glorificação sobre a terra pelo bem que fez, já se pagou a si mesmo. Deus não lhe deve mais nada e só lhe resta receber a punição pelo seu orgulho. É isto mesmo. Aos olhos de Deus, aos olhos daquilo que são as leis divinas, o nosso orgulho é que ainda nos tapa os olhos para que quando ofertamos saibamos que o devemos fazer em silêncio. Ainda temos uma leitura evangélica dentro deste capítulo que nos diz o seguinte: o óbolo da viúva. Estando Jesus sentado em frente ao gasofilácio, e esta é uma sala onde se guardam os vasos sagrados e os tesouros do templo, que era mantido pelas diversas taxas prescritas por Moisés e pelas doações voluntárias, como o da viúva a que se refere Jesus.
observava de que maneira o povo ali ofertava dinheiro e viu que muitos ricos a ofertavam com abundância. Viu também uma pobre viúva que ali deixou somente 2 pequenas moedas que valiam 1/4 de um asse, que era a antiga moeda romana. Jesus, então, chamando os seus discípulos, falou: em verdade vos digo que essa pobre viúva deu mais que todos aqueles que colocaram a sua oferta, porque todos os outros deram do que tinham em abundância. Ela, porém, ofertou do que lhe era necessário. Deu mesmo tudo o que tinha, tudo o que lhe restava para viver. Em Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44, e em Lucas, capítulo 21, versículos 1 a 4. Eu desta passagem, lembro-me de em criança, quando andava na escola, e tinha religião e moral com um padre. E o padre nos ensinou-se, e eu de pequena, estas palavras foram ficando, ele referia, dava o exemplo que nas festas de verão das aldeias, das vilas, que as pessoas gostavam de colocar as notas nos mantos dos santos. E que aquilo, aos olhos dele e da interpretação que fazia do Evangelho, não era correto. Porque aqueles que tinham necessidade de ali colocar as notas para mostrar que davam, eram aqueles que aos olhos de Deus menos agradavam. E que aqueles que em silêncio colocavam a esmola onde ninguém via, fosse pouco ou fosse muito, não interessava. Interessava sim a forma como doavam. E eu de criança fui aprendendo, e estas palavras foram ficando, e fui percebendo que de facto aquilo que nós damos não deve ser exibido, porque aquilo que nós ofertamos é de conosco e com Deus. Jesus disse o seguinte: aquele que fizer bem a este menino está a fazer-me bem a mim e ao Pai. Ora, aquele que ajuda ao próximo está a cumprir as leis divinas, está diante de Deus a fazer o melhor, ajudando aqueles que mais necessitam. E fazendo um resumo a esta leitura deste capítulo, porque o capítulo é muito extenso e tem muita coisa que nós deveríamos abordar, eu vou ler uma parte daquilo que são as instruções dos Espíritos para a interpretação também destes textos evangélicos. E os Espíritos nos dizem a caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queremos que nos façam. Nessas palavras se acham contidas toda a religião e toda a moral. Se elas fossem seguidas aqui na terra, todos vós seríeis perfeitos, sem ódios e sem desentendimentos. E eu ainda diria mais, sem pobreza. Porque do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não veríeis mais, nos sombrios quarteirões em que habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando atrás de si crianças miseráveis, carentes de tudo. Ricos, pensai um pouco em tudo isso. Ajudai os infelizes o mais possível. Auxiliai para que um dia Deus vos retribua o bem que tiverdes feito.
para que encontreis, ao deixardes o vosso invólucro terrestre, um cortejo de espíritos agradecidos que vos receberão à entrada de um mundo mais feliz. Se pudesseis imaginar a alegria que senti ao encontrar no além aqueles a quem pude ajudar na minha última encarnação. Amai, pois, o vosso próximo. Amai-o como a vós mesmos, porque agora já sabeis que esse infeliz que estáis repelindo, talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe de vós. E então, ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos, que imenso será o vosso desespero. Em primeiro, de facto, nós, quando falamos em doar, falamos nos bens materiais. E há pessoas até que dizem que não conseguem, que não têm posses e que não conseguem ajudar. Ora, se nós quisermos e se tivermos vontade, nós temos sempre meios de ajudar. E temos meios que não sejam os económicos. Temos meios de ouvir, de saber ouvir, escutar um amigo que precisa de conversar. Temos meios, quando temos a nossa profissão, que nos dá o ganha-pão, por que não trabalharmos mais um pouquinho para fazer algo daquilo que nós sabemos para aqueles que não podem pagar? Portanto, aqui eles nos falam, os espíritos, que a caridade pode ser material e a caridade moral. E a máxima que Jesus nos deixou, e eles repetem aqui, amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem a nós. Se nós neste mundo que habitamos pensássemos todos assim e de coração agíssemos assim, de facto não havia pobreza. De facto, o mundo seria muito melhor. A forma como nós pensamos, a forma como nós agimos, a forma como nós nos desviamos daquilo que são as leis divinas, os ensinos que Jesus veio à Terra para nos dar, esses desvios, a forma, o orgulho, o egoísmo, aquilo que nós pensamos só no nosso bem-estar, essas são as características que a nossa humanidade possui e que são essas características que permitem que o nosso mundo seja como é. Um mundo difícil, um mundo de provas e expiações. E os Espíritos ainda nos dizem: a caridade moral consiste em se suportar uns aos outros. Suportar. E é o que menos fazeis nesse mundo inferior em que estáis encarnados neste momento. Existe um grande mérito, acreditai no que digo, em alguém saber calar para deixar que outro fale. Pois essa atitude também é uma forma de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de ironia vos é dirigida por quem está habituado a ridicularizar. Não ver o sorriso de menosprezo que vos acolhe quando entrais na casa de pessoas que, frequentemente, sem razão, julgam-se acima de vós, enquanto que na vida espiritual, a única, real, algumas vezes estão bem abaixo. Eis aí um mérito, não de humildade, mas de caridade, porque não considerar os erros dos outros é caridade moral. Entretanto, esta caridade não deve impedir a prática de outra. Pensai principalmente em não desprezar o vosso semelhante. Lembrai de tudo o que eu já vos disse. É preciso ter sempre em mente que, no pobre rejeitado
desdenhosamente podeis estar repelindo um espírito que vos foi querido e que se acha momentaneamente em uma posição inferior à vossa. Revi um dos pobres da terra a quem pude por felicidade ajudar algumas vezes e a quem, por minha vez, tenho agora de implorar. Lembrai-vos de que Jesus disse que somos irmãos e pensai sempre nessas palavras antes de repelir o leproso ou o mendigo. Adeus, pensai nos que sofrem. Irmã Rosália, em Paris, 1860. De facto, nós temos que pensar, e pelo conhecimento que temos, que somos seres espirituais. E que aqueles que nós hoje julgamos, ou que nós repelimos, ou que nós afastamos do nosso caminho de uma maneira muitas das vezes pouco digna, podem ter sido nossos familiares noutras vidas. E nós, se os víssemos no mundo espiritual, aí os reconheceríamos. Nós nunca sabemos quem está ao nosso lado. O que foi, se foi da nossa família. Por isso, tendo o conhecimento da vida espiritual, daquela que é a verdadeira vida, também devemos pensar que qualquer um destes nossos irmãos que tem mais dificuldade hoje que nós, pode ser nosso familiar em outras vidas, pode ser um espírito nosso amigo. E a nossa forma ainda que a nossa sociedade nos impõe de julgar os outros, de criticar os outros, e de nos acharmos muitas das vezes superiores pela formação académica que temos, pela posição social, pela posição económica. E as pessoas não são melhores por essas características, porque nesta vida têm uma posição diferente. Não, as pessoas reconhecem-se pelas atitudes. E porque um ser que seja evoluído intelectualmente pode não o ser moralmente. E os Espíritos nos dizem: o Cristo não vos disse tudo o que se refere às virtudes da caridade e do amor? Porque deixar de lado os seus divinos ensinamentos? Porque fechar os ouvidos às suas divinas palavras, o coração a todos os seus bondosos conselhos? Eu queria que se tivesse mais interesse, mais fé nas leituras evangélicas. Abandona-se esse livro, faz-se dele uma palavra quimérica, uma carta fechada. Deixa-se esse código admirável no esquecimento. Vossos males provêm do abandono voluntário em que deixaste esse resumo das leis divinas. Lede, pois, essas páginas ardentes sobre o devotamento de Jesus e meditai sobre elas. Homens de bem, de boa e forte vontade, uni-vos para continuar generosamente a obra da propagação e da caridade. Encontrareis a recompensa dessa virtude no seu próprio exercício. Não há alegria espiritual que ela não proporcione desde a vida presente. Ficai unidos, amai-vos uns aos outros, segundo os preceitos do Cristo. São Vicente de Paulo, em Paris, 1858. Eu acho que destas leituras, destes excertos das leituras do Evangelho, aquelas que eu achei que são mais expressivas e que nos levam a entender melhor, eu acho que fica bem claro que aqui estas
estas passagens evangélicas, as instruções dos Espíritos nos levam sempre ao mesmo. Que nós devemos praticar a caridade, que nós devemos ajudar sem ostentação, que nós não devemos humilhar aqueles que precisam, que nós não devemos julgar aqueles que mais precisam. Então, se Deus nos dá a possibilidade de ajudar, se nos dá a saúde, se nos dá a oportunidade de trabalhar, se nos dá a oportunidade de ajudar, nós já somos abençoados. Então, aproveitemos essas ferramentas para que da melhor forma as possamos colocar em ação, praticando o exemplo de Jesus. Não é fácil. Eu que aqui venho falar, que aqui fiz o meu estudo para fazer este pequeno trabalho, não sou melhor que qualquer um de vós que aqui está. Sou uma pessoa que precisa também de fazer o seu caminho, de aprender e de colocar todos estes ensinos em prática. Porque é isso que nós vimos fazer nesta doutrina. Nós vimos aqui aprender. Mas depois a nossa força, a nossa coragem, a nossa determinação para que, saindo desta porta para fora, possamos colocar em prática aquilo que aqui aprendemos, meus irmãos, estamos no bom caminho. Porque Roma e Pavia não se fez num dia. Nós não saímos daqui hoje pessoas diferentes ou com uma grande diferença. Mas podemos amanhã pensar nestas leituras do Evangelho. E por que não, em casa, ir ler o Evangelho, ir ler estas passagens, abrir ao acaso, mesmo sem ser na hora que se faz o Evangelho no lar. Num bocadinho que tenhamos disponível. Vamos ler, vamos aprender o que Jesus nos veio ensinar. E, paulatinamente, dia após dia, se nós fizermos um esforço, se nós nos modificarmos para melhor, seguindo aquilo que são os princípios de Jesus, aquilo que são as leis divinas, eu não tenho dúvida que nós estamos a caminhar para fazer mais, melhor, para que o mundo se transforme. Porque a transformação do mundo somos nós. E com o nosso exemplo podermos contagiar os outros, aqueles que ainda não entendem, mas que quando perceberem que o bem, que o correto é que vence, se calhar vamos todos uns atrás dos outros. E que vamos todos uns atrás dos outros pelo bem e não por aquilo que é a energia do nosso planeta neste momento. Então, agradeço a vossa atenção, espero que possam espreitar o capítulo 13 do Evangelho, lendo um bocadinho mais, aprofundando mais sobre este assunto, porque é muito bonito e tem muito para nos ensinar. Um bem-aja a todos e muito obrigada pela vossa atenção.